você que nos acompanha pelas redes sociais, através da Conecta ITV e os ouvintes da Rádio Mater Dei FM de Piraju. É com muito prazer que eu, Cláudia de Araújo, estou novamente com vocês. E no programa Ponto de Conexão de hoje, estou com o Luiz Sicchini, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. O Luiz, que é professor, escritor, e nós vamos conversar um pouquinho com ele hoje, que ele vai contar uma novidade que vem por aí. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Cláudia, a todos os internautas. É sempre um prazer estar aqui, principalmente para falar um pouquinho sobre essa novidade que vai acontecer na semana que vem. No dia 11 de novembro, eu vou lançar o meu terceiro livro, Simplesmente Lila, como está aqui no banner. Esse livro foi um projeto bem especial, porque ele vai contar a história da minha mãe. Então, é um romance biográfico baseado na história de vida dela. Luiz, sendo a sua mãe a grande inspiração para a escrita desse livro, poderia dizer em que momento você tomou a decisão de escrever esse livro dedicado a ela? Sim. Quando eu publiquei o Entre Laços, que foi a minha primeira obra, ela estava presente, que ela faleceu no ano de 2020, no mês de novembro, vamos completar 2 anos, no dia 27, e no Entre Laços eu dediquei um conto sobre ela, o conto Lila, só que contando bem resumidamente a história dela. E aí, no dia do lançamento, enquanto eu estava falando, explicando sobre o livro, eu comentei que um dia eu escreveria a história dela completa. Até verifiquei depois nas gravações do dia, do evento, e realmente eu falei, isso. Aí aconteceu tudo aquilo em 2020, a pandemia, a situação dela piorou, depois ela veio a falecer no final do ano. E no outro ano, 2021, eu já estava com um projeto engatilhado, que é o Soturno à Alvorada. Foi um livro de contos. E no lançamento do Soturno eu confirmei, O próximo projeto agora vai ser o romance biográfico. É um novo gênero, porque até então eu só havia escrito contos, crônicas e poesias, e foi o primeiro romance biográfico, baseado na história de vida de minha mãe. Como eu disse, existem elementos ali que são fictícios, nomes de personagens, situações, porque para ser 100% fiel, ela precisaria estar aqui para confirmar todos os fatos. E como eu me baseei apenas na minha memória, nas minhas recordações, então eu não fiz a confirmação de nenhum acontecimento. Eu simplesmente fui registrando tudo aquilo que eu lembrei do que ela me contou e aquilo que eu vivenciei, Porque ao contar a história dela, eu estou contando a minha e a história dos meus irmãos, da minha família como um todo. Então surgiu daí a ideia da promessa que eu fiz no lançamento do primeiro livro lá em fevereiro de 2020. Mas ela sabia que você escreveria esse livro ou não? Eu nunca toquei no assunto com ela, sabe? É até interessante você ter perguntado isso. Eu não sei se ela chegou a prestar atenção, quando eu fiz esse comentário no dia do lançamento, porque naquele dia ela tinha ido para Jaú, tinha feito tratamento, estava muito cansada, muito debilitada, tanto é que na hora que eu a chamei para receber o livro lá na frente, no plenário, eu tive que ir buscá-la para ela conseguir terminar de subir. Então, eu não sei se ela prestou atenção, e depois, com tanta coisa que aconteceu, eu acho que eu não comentei mais. Mas eu lembro que uma amiga perguntou, minha mãe leu o seu livro, ela quer saber se o próximo já vai ser o da sua mãe. Aí eu fiquei, não, eu preciso escrever, tem que sair. Então, mas eu acho que eu não cheguei a comentar mais com ela sobre o projeto. Sim. Agora, Luiz, você que desde a adolescência gostou muito de escrever, mas nunca havia escrito um livro. Para você, foi fundamental ser professor para depois se tornar um escritor? Eu creio que sim, porque aí, como professor, de língua portuguesa principalmente, eu fui adquirindo uma maior segurança com o uso das palavras, E aquela questão de fazer toda a verificação ortográfica, de concordância e tal. Então, eu creio que isso me deu mais segurança para tocar o projeto em frente, porque os meus primeiros textos, eu ainda era adolescente, aluno de ensino médio, depois aluno de graduação lá na faculdade. Aí eu percebo, quando eu vou ler, que ainda tinham algumas falhas. E aí, como professor, eu consegui ir contornando isso, eu faço a revisão dos meus livros, então acho que isso me encorajou mais. Então foi, sim, definitivo, eu ser professor primeiro, para daí
tomar a iniciativa de lançar esse livro, que já era um projeto muito antigo. Mas é aquela coisa, né, a gente vai deixando para depois, porque acha que é algo impossível, né, que é só para os grandes escritores, mas não é, né, basta a gente ter coragem e dar o primeiro passo. E depois que sai o primeiro, os outros vêm com mais facilidade, né? Sim. E você prefere escrever contos e crônicas, como você disse. De onde que Isso. você tira as suas inspirações, as suas ideias para a escrita das suas histórias? São muitas fontes, né? Como eu gosto mais da parte do suspense, do mistério, do terror, então eu tenho muitas leituras, né, de histórias de mistério, de terror, muitos filmes de terror, inclusive essa semana eu acabei assistindo alguns para ver se eu vou tendo algumas ideias. Eu me baseei nas histórias que eu sempre ouvia da minha avó, dos meus tios, na época que eu passava as férias no sítio, e morria de medo dessas histórias, né? Não conseguia dormir à noite, nas histórias que a minha mãe contava, e muitas delas são histórias reais, né? Que eu fui adaptando, transformando, né? Eu transformei uma história real em história de terror, coloquei o elemento maravilhoso ali, e também nos sonhos, é que eu tenho um pouquinho de problema para dormir, né? Durmo muito tarde, não consigo dormir cedo, tenho um pouco de insônia às vezes, e eu sonho muito, tenho muitos pesadelos. Se bem que ultimamente não tem tanto. Aí eu vou, quando eu me lembro desses sonhos, eu também vou anotando e coloco lá. Eu tenho que usar algum desses elementos para construir uma história. E aí, quando vem a inspiração e o tempinho para sentar e escrever, que geralmente é à noite, ou de madrugada, né, o horário melhor ainda para escrever, aí a história sai de uma vez. Eu não escrevo assim, começo a escrever, depois no outro dia eu termino. Eu tenho que terminar na hora. Nem que eu fique 4, 5 horas escrevendo. E quando você está assistindo esses filmes de terror, você assiste com a finalidade para que você consiga tirar algo deles para você escrever ou não? Não é intencional. Às vezes sim, às vezes não, né? Porque eu gosto. Mas eu fico sempre procurando aquilo que vai me gerar algum medo, algum receio. Porque como eu já fui muito medroso, eu já não sou, né? Tanto é que eu assisto filme de terror a qualquer horário, de noite, madrugada, sozinho, né? E determinou, tranquilo, não preciso sair correndo para ir para o quarto dormir. Então eu vejo, se algum elemento ali me assustou, eu tento colocar um elemento desse tipo numa história, né? Ou se foi um mistério, né, que mexeu bastante, que eu achei interessante, aí eu tento construir uma história que tenha algo parecido, né? Não uma cópia, né, um plágio, mas que desperte a mesma coisa que despertou em mim. Então eu tento fazer essa conexão, até para ter mais umas ideias, né? Já que eu não Sim. tenho, assim, como se diz, eu escrevo bastante, mas eu não saio, eu não viajo. Então, o que eu conheço é daquilo que eu assisto ou leio. Sim, e você escreve direcionado ao público infanto mais juvenil, porque os jovens que gostam bastante de histórias de terror, que eles ficam assim fascinados, desperta a curiosidade. Então, você pensa nisso também, em atingir esse público? Sim. Tanto quando eu publiquei o Entrelaços, que tinha acho que uns 2 ou 3 contos de terror só, aí eu recebi algumas sugestões, ó, foca nessa parte, nesse gênero, porque adolescente gosta. A minha escrita ela não é muito para criança, né? Mas não que tenha algo ali que seja indevido, nada disso. Mas eu acho que a criança ficaria mais com medo, né? Até me perguntaram, você já pensou em escrever algum livro infantil? Eu falei assim, não pensei, mas pode ser um desafio, né? Não sei se eu conseguiria chegar nessa questão de agradar uma criança, né? Com uma história que seja típica para criança. É que eu já gosto de ir mais além, né? Daquilo que Sim. realmente deixa a gente desconfortável, inquieto. Mas o Mas público mas você sabe que adolescente é muito acolhido. criança também gosta disso, desse suspense, desse. Então, realmente pode ser um desafio que você É. pode. Sim, as crianças de hoje não são tão medrosas como a gente era, né? Não mesmo. Elas são mais críticas, né? Elas Sim. ficam, nada a ver, o que é isso? Luiz, agora vamos voltar ao seu lançamento Lila. O que define o seu sentimento em lançar esse livro dedicado à sua mãe? De muita gratidão, né, por tudo que ela fez, né, no livro eu conto, eu falo sobre isso,
Minha mãe foi uma mulher muito simples, muito humilde, ela não teve estudo, só que o seu jeito de ser, né, a maneira como ela tratava as pessoas e ensinava a gente, isso marcou muito. E o fato de como ela lidou com com a doença, com todo o tratamento, que foram longos 10 anos, né, não foram 10 dias, nem 10 meses, ela não perdeu as esperanças de modo algum, e dela ter partido em casa, né, com a gente ali do lado dela, então me fez ter essa vontade de homenagear, porque ainda o que eu estou fazendo, esse livro, é muito pouco, perto de tudo que ela fez, de tudo que ela abriu mão por mim e por meus irmãos. Ela se anulou totalmente, né? Porque ela era, assim, ela tinha uma sabedoria muito grande, né? Que sempre falava, fica calma, fica tranquilo, confia que vai dar tudo certo, né? É uma calma que eu já não tenho, que eu já sou muito ansioso, né? Quero que as coisas se resolvam logo. Então, baseado em tudo isso, eu quis fazer essa homenagem. É uma coisa muito emocionante, porque cada vez que eu vou reler algum trecho, né, já desperta todas aquelas lembranças. Ontem mesmo eu comecei a ler de novo, porque assim, esqueci de comentar. A narrativa é contada por ela, como se ela mesma contasse a história. Eu assumo a narrativa no epílogo, né? Então ela conta até o último dia de lucidez dela, que foi no dia 11 de novembro de 2020, o dia do meu aniversário, e a partir daí, que ela passou muito mal, ela ficou mais inconsciente por conta da morfina, e ficou conosco mais 16 dias. Então, aí, depois desse momento que ela passou mal e não aguentou mais, aí eu assumo e conto como foi o final dela, e depois como foi o final do meu pai, né, que também se foi menos de 11 meses depois. Né. Então, é algo, assim, emocionante, que vai desenterrar muitas feridas, tanto é que eu demorei um pouco para começar a escrever. Eu já tinha o plano de começar a escrever em janeiro, só que estava muito recente a questão do meu pai também. Eu escrevi uma ou duas páginas e deixei guardado. Falei assim, não, agora não é o momento. Aí, em julho, no momento de férias, aí eu tirei alguns dias de licença-prêmio, eu falei assim, agora eu tenho que escrever. Só que eu fui adiando, né? Hoje não, amanhã eu escrevo. Eu não queria, né, mexer nessas feridas. Aí, quando eu comecei, foram 14 noites, de uma vez. Aí terminei, aí depois foi o processo de revisar, de acrescentar fotos, aí eu lembrava alguma coisa, eu ia acrescentando, e depois todo esse trabalho que você conhece bem, né, de diagramação, Sim. de mandar para a editora e acompanhar. Quando a gente acompanha tudo de perto, é muito mais satisfatório, né, porque a gente está vendo ali, é algo que a gente construiu passo a passo. Então, eu espero que essa homenagem, né, que ela fique feliz com essa homenagem, as pessoas que a conheceram, os familiares, os amigos que ela fez aqui, também, né, vejam e se lembrem com carinho da mulher que a minha mãe foi, da mulher que Lila foi. Sim. Luiz, gostaria que você fizesse o convite para as pessoas prestigiarem a noite de sexta-feira. Então, o lançamento então vai ser na sexta-feira que vem, dia 11 de novembro, dia do meu aniversário, né, para quebrar um pouquinho, né, essa lembrança triste que ficou do meu aniversário de 2020, na Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, às 20 horas. Aí eu peço para que cada convidado, se possível, traga uma caixinha de leite para a gente fazer a doação para a Rede do Câncer, na instituição que foi muito importante ao longo de todo o tratamento da minha mãe, né, com os agendamentos de consulta em Jaú, das quimioterapias, do transporte. A minha mãe precisou de leite por um tempo, e principalmente quando ela precisou mais no final, né, da aplicação de soro, porque ela já não conseguia mais se alimentar direito, eles chegaram até aí na casa dela. Então, minha mãe foi muito bem tratada por eles. Então, eu vou fazer essa doação desse leite que os convidados levarem para a Rede do Câncer e retribuição a tudo que fizeram. Então, 11 de novembro, às 20 horas, Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Todo mundo será muito bem-vindo. Eu ficarei muito feliz e minha mãe, mais ainda, de onde ela estiver. Com certeza. Luiz, parabéns e sucesso com este livro, Simplesmente Lila. Uma belíssima homenagem feita à sua mãe. Que Deus te abençoe e ficamos aguardando ansiosos as próximas obras. Muito obrigado, Cláudia, por todo o apoio, né? Sempre você está participando comigo de cada lançamento. Que venham muitas outras
e que essa seja muito mais especial do que qualquer outra foi e qualquer outra será. Conto com cada um de vocês. Com certeza estaremos lá. Internautas e ouvintes da Conecta ITV e da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Nos encontramos na próxima semana com mais um programa Ponto de Conexão. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro, gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351-4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527, Centro, fones 30
4351 4737 ou 998 69 3837. WhatsApp. E nesta quarentena estamos trabalhando interno no sistema delivery, no modo gentil.